go, make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Bom dia, turma. Vamos lá, 8º ano, tá? Bem, a partir de agora a gente começa a fazer uma revisão aí. Vamos ver uns exercícios aqui, tá? Caso você tenha alguma dúvida, vamos pegar aqui o nosso livro, aí começando pela página 18, para a gente ver alguns exercícios que nós temos por aí. Lembrando, a gente já fechou o conteúdo do 8º ano e agora vamos fazer uns exercícios, tá? Começando aí pela página 18, diz assim, nós temos aí sobre a questão dos climas, né? Nós temos relacione as características climáticas e paisagísticas a seguir com seus respectivos tipos climáticos, tá? Aí nós temos os climas árido, semiárido, polar, frio, numerados 1, 2, 3, 4, aí 5, 6, 7, 8, temos frio de montanha, temperado, mediterrâneo, subtropical, e depois 9, 10, tropical e equatorial. Aí vamos lá, abaixo você tem as alternativas. O primeiro parêntese diz: temperaturas abaixo de zero na maior parte do ano, neves e geleiras. Ora, que clima seria esse? Só pode ser um, é o clima número 3, clima polar, tranquilo? Primeiro parêntese, clima polar. Segundo parêntese, diz assim: embora situado na zona temperada, apresenta verão quente e seco. Zona temperada, verão quente e seco. Qual seria esse clima? Seria o clima mediterrâneo, o clima número 7, tá? Clima número 7, mediterrâneo. Terceiro, raras chuvas, quer dizer, quase não chove, e grande variação de temperatura entre o dia e a noite, quer dizer, de dia é muito quente, à noite é muito frio e quase não chove. Qual seria? Só pode ser um, né? O clima árido. O clima árido. Lembrando que aqui no Brasil nós não temos o clima árido, mas nós temos o semi-árido, quer dizer, quase árido, que é o clima do sertão do Nordeste brasileiro, tá? O outro, 4 estações bem caracterizadas, né? Temperatura média anual amena, quer dizer, suave. E tem as 4 estações definidas: inverno, verão, primavera e outono. Que clima seria esse? Seria aquele bem mais agradável, né? O clima temperado. Lembrando, a expressão temperado significa nem muito quente e nem muito frio, ok? O outro, pouca amplitude térmica durante o ano, quer dizer, não ocorre muita variação de temperatura durante o ano, né? Ele é basicamente quente e muito úmido. Qual seria esse clima aí? Seria aquele clima que está bem pertinho de nós aqui. Qual é o clima que está bem pertinho da gente? Onde faz muito calor e ao mesmo tempo chove muito. Chama-se o clima equatorial, cortando aqui o norte do Brasil, a linha do Equador. Ok? Vamos lá o outro. Invernos rigorosos. Invernos rigorosos com frequentes quedas de neve e verões amenos. Quer dizer, o inverno muito rigoroso. Seria qual? O frio, o clima frio, tá? O outro, curto período com poucas chuvas, quer dizer, chove pouco. No resto do ano ele é seco e quente. Olha lá. Seco e quente grande parte do ano, mas ainda chove, embora chova pouco. Ele é o árido? Não, mas ele é o quase árido. Como é que eu chamo para o quase árido? Eu chamo quase árido não, mas eu chamo semi-árido. É o clima número 2, ok? O outro, transição, quer dizer mudança, quer dizer passagem entre o temperado e o tropical. Em geral ele é úmido. Transição significa mudança, passagem entre um clima e outro. É aquele clima que ocorre lá no sul do Brasil. Você está lembrado dele? Ele chama-se clima subtropical, ok? Clima subtropical. Aí vem o próximo,
Baixas temperaturas, quer dizer, muito frio devido à altitude, aquele clima das regiões mais altas, como por exemplo, Cordilheira dos Andes, Peru, né, parte da Bolívia, parte do Chile, do Equador. Qual seria esse clima? É o clima número 5, frio, mas falta completar uma palavrinha aí. Frio de montanha, tranquilo? É o clima frio de montanha. E o último aqui, quando no interior do continente, por exemplo, centro-oeste do Brasil é interior do continente. Quando no interior do continente apresenta duas estações chuvosas, o verão, e aí eu quero lembrar você novamente, chover não significa inverno, chover significa verão, tá ok? Por que chove no verão? Porque as temperaturas elevam-se muito, aí por consequência disso vai ocorrer a grande evaporação da água, principalmente dos oceanos, e essa evaporação da água que vai acontecer vai formar as nuvens, e a nuvem vai entrar em processo de precipitação, daí vai chover. Então, conclusão, está chovendo, é o inverno, não é o inverno, é o verão. Inverno não significa chuva, inverno significa queda de temperatura atmosférica. Por exemplo, aqui no nosso município chove muito, mas o calor é permanente. A chuva não consegue baixar a temperatura. Está chovendo lá fora e a gente está trabalhando em locais com ar-condicionado. Então isso não significa inverno, significa período chuvoso do verão. Então neste caso aí, a última aí é o clima número 9, clima tropical. Tranquilo? Então ficamos assim: 3, 7, 1, 6, 10, 4, 2, 8, 5, 9. Dá uma corrigidinha aí, caso você tenha passado alguma aí, tranquilo? Vamos lá, segunda questão agora, também marcando, diz assim: clima e vegetação estão extremamente ligados, tá? Associe alguns dos tipos de vegetação presentes na América e África, ou em ambos os continentes, com os tipos climáticos indicados no item anterior. Use a mesma numeração. Então vamos lá, você vai associar agora América e a África para saber que tipo de formação climática e formação vegetal você vai encontrar ao mesmo tempo nos dois. Primeiro, você tem floresta equatorial densa e úmida. Que tipo de floresta equatorial densa e úmida tem a ver com o tipo climático? Você está lembrado aí? Está exatamente aqui onde nós moramos, no norte do Brasil, na região norte do Brasil, chamada também de Amazônia. Então, se é Amazônia, vai ser o número 10, clima equatorial. Lembrando, essa questão tu vai associar o tipo climático à formação vegetal. Então, se é floresta equatorial, densa e úmida, o clima será o clima 10 equatorial. Feito? Segundo, estepes e savanas. O que é estepe? Aquela vegetação não muito alta, né, rasteira, bem espalhada uma da outra, com uma vegetação tipo quase que gramínea pelo meio. Estepes e savanas, com plantas em geral esparsas. Essa palavra esparsa significa plantas espalhadas, né, uma mais ou menos longe da outra. Então qual é o clima aí? É o clima do sertão do Nordeste brasileiro. Ou seja, o clima é árido? Não exatamente, mas é quase isso. É o semi-árido, ok? Semi-árido. Outro, pradarias. Não confundam com padaria, não é padaria de pão, é P-R-A. Pradarias, bosques e matas temperadas. O que seria isso? Pradarias. Aquela vegetação que quase você não vê basicamente árvores muito grandes, você vê uma vegetação rasteira, tipo gramíneas. É ideal para pastagem, por exemplo, de búfalos, de alces, né, de guilus.
zebras e etc. Então, sendo que nesse caso que eu estou falando de zebra, guilus é mais na África, são chamadas de savanas. As pradarias já vai dar um clima mais frio, né? Que no caso aqui é o clima, desculpa, número 6, o clima temperado, tá? A outra, essa fácil. Vegetação de deserto. Qual é o tipo climático mais apropriado para o deserto? É o clima, começa com a letra A, o clima árido. Clima árido, tá? A outra, savanas, no interior dos continentes e florestas em geral costeiras. Interior do continente, longe do litoral, né? Então, a vegetação de savana, qual seria? Seria o clima número 9, o clima tropical, tá? Próximo, floresta boreal ou de coníferas. O que seria a floresta boreal? É aquela vegetação muito próxima da área dos polos. Não chega a ser polar, mas muito próximo dos polos. Então, se é muito próximo, vai ser o clima número 4, o clima frio, tá? Próximo, vegetação arbustiva. O que é o arbusto? Aquelas árvores mais ou menos grandes, retorcidas, né? Galhos tortos para um lado, para o outro. Em certas regiões, destacam-se as oliveiras. Então, esse tipo de clima vai dar certo com o clima número 7, o clima mediterrâneo, o clima próprio do mar Mediterrâneo, que fica ali entre o norte da África e o sul da Europa. Tranquilo? Outra, redução no porte da vegetação, quer dizer, árvores menores, de altitudes mais baixas, a média que aumenta a altitude, quer dizer, o relevo vai subindo, as árvores vêm diminuindo. Qual seria esse tipo climático? É o clima, o nome já está dizendo, frio de montanha, ok? Frio de montanha. O outro, tundra e desertos glaciais. Deserto glacial coberto de geleiras. Mas espera aí, existe deserto nas regiões geladas? Sim. Existe tanto os desertos quentes quanto os desertos frios. Daí você precisa também compreender que a definição de deserto é o quê? Uma área no geral muito grande, com uma variedade de animais e vegetais muito pequena. Você pode ter muito gelo, daí a quantidade de animais ali será muito limitada. Animais realmente em condições de morar ali naquele ambiente. Ou você pode ter aquele deserto arenoso super quente, como o Saara. No Saara, a quantidade de animais também será limitada para morar naquele espaço. Então, isto é um deserto, que pode ser muito quente ou muito frio. Então, neste caso aí, é o clima número 3, o clima polar. E o último, matas de araucárias e de estepes que se adaptam a climas tropical e temperado. A mata de araucária é aquela que está muito presente na região sul do Brasil, né? E este clima que daria certo aí seria o clima número 8, subtropical, típico do Brasil. Galera, nós vimos com isso aí a página 18. Nossas aulas de agora para frente serão para essa revisão, correndo os exercícios e dando mais algumas dicas para vocês. Tranquilo? Abraços e até a próxima.